o justo juiz, ele nos diz, no capítulo 2, no versículo 2, o seguinte: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é baseado na verdade. Lá não existe outra forma. Deus usa a verdade, seu juízo é justo. Está revelado nesta carta aos Romanos que a ira de Deus se revela sobre todos os pecadores que rejeitam a verdade. No primeiro capítulo, versículo 18 a 20, Paulo diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A ira de Deus se revela dos céus. Nessa carta aos Romanos está revelado a situação do homem de uma forma geral. Qual é a situação do homem? Paulo nos mostra no capítulo 3, a partir do versículo 9. Que se conclui: temos nós, Paulo falando sobre os judeus, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Essa é a situação do ser humano. Essa é a situação de todo ser humano. Não há um só. Isso é o que o Senhor nos revela nesta carta aos Romanos. Nesta mesma carta aos Romanos também Paulo continua. No capítulo 3, no versículo 23, ele diz a situação do homem: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo continua a respeito da situação do homem, Romanos 5, versículo 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.